E eu queria falar de propósito hoje como significado e comprometimento. É o seguinte, uma das boas desculpas para as pessoas não criarem um propósito é que elas tentam de cara criar um propósito de vida. Por que eu existo, né? E talvez esse seja um papel da religião, para quem é religioso, ou de reflexões muito profundas que você leva tempo para construir. E eu sempre me lembro aqui dos existencialistas, né? Principalmente do Sartre, que vai dizendo, e também do Camus, que vai dizendo, não, você precisa criar um propósito. Mas esse propósito, pessoal, não precisa ser e não deve ser um propósito de vida. Esse é um passo muito longo para dar, quando você ainda não tem um propósito. Esse propósito tem que ser o propósito da tarefa, sabe? O propósito do dia, o propósito da semana, o propósito do trabalho, daquilo que você já faz. Você tem como olhar aquilo e buscar um propósito, né? É aquela velha, célebre metáfora do sujeito que está construindo uma catedral, né? A pessoa passa e fala assim, o que você está fazendo? E aí um dos pedreiros diz assim, eu estou levantando uma parede. E o outro diz, eu estou construindo a casa do Senhor, né? É muito diferente. O cara vai assentar o tijolo muito melhor. E principalmente com muito mais alegria, né? Com muito mais bem-estar. Então isso faz muita diferença. E assim, se você tem propósito, mas você não tem comprometimento, você também não chega lá, né? Porque o comprometimento é o que vai fazer você aplicar o propósito na sua atividade, na atividade do dia a dia. Poxa, Eric, mas eu queria tirar um propósito do que eu fiz até aqui, da minha vida. Bem ou mal, o propósito é um pouco mais amplo do que o comprometimento e eu queria ter essa estrutura que eu não tenho. E tem uma técnica incrível, que é a técnica do storytelling, né? Quando eu estava ainda em Harvard, o reitor da universidade, a reitora, né, era a Drew Faust. E ela fala muito bem sobre storytelling. Ela diz assim que a gente cria as nossas histórias falando sobre a nossa vida, né? Quando a gente conta a nossa vida para alguém ou para a gente mesmo, a gente vai percebendo o sentido de tudo, a gente vai identificando os padrões, ou então a gente vai inventando um sentido para aquilo. Muita coisa na nossa vida pode parecer randômica, e muita coisa é randômica mesmo, acontece por acaso, mas não importa. Se a gente cria um sentido para aquilo, o sentido está dado. E alguns padrões de comportamento, do que você valoriza, aquilo vai aparecer. E no momento que aquilo aparecer, você começa a criar o seu propósito. Então eu acho que a diferença desse áudio para os outros áudios que eu trouxe falando de propósito está exatamente nesse ponto. No oferecimento de uma ferramenta prática para você usar hoje, amanhã. Que é essa, né? É você falar da sua vida. Eu não sei se você assistiu as minhas 2 entrevistas, uma no podcast Flow, famoso podcast Flow, e a outra num outro podcast grande também chamado Inteligência Limitada. Nesses podcasts, basicamente contei minha vida. E quando eu conto a minha vida, eu reviso a minha existência, sabe? E eu vou deixando cada vez mais claro o meu propósito, as coisas que importam para mim, os valores que eu tenho. E depois, isso facilita muito a vida, porque você vai decidindo, você vai falando sim, falando não, sem ter que pensar em todos os detalhes sempre. Porque aquilo que está fora dos seus valores, aquilo que está fora do seu propósito, aquilo que está fora da sua vida. Não faz mais sentido. Tá certo? Só que é muito difícil descobrir sentido para as coisas, a não ser que você conte uma história. Quando você conta uma história, você torna aquilo mais concreto, né? Eu falo das técnicas de negociação, por exemplo, as técnicas de negociação para conflitos que envolvem forte carga emocional.
eu sugiro muitas vezes que você crie arquétipos, né? Histórias com as pessoas envolvidas, utilizando arquétipos que todo mundo conhece, né? Davi e Golias, ou então arquétipos que você invente, mas que metaforizem aquela relação, porque fica mais fácil falar dela. Mas o mesmo vale pra gente, pra nossa vida. Conte uma história, peça para um amigo íntimo te entrevistar, para um parente entrevistar você. Ou então simplesmente se feche num quarto, ligue o gravador do celular e comece a contar a sua história para você mesmo. Depois ouça aquilo. Os padrões vão aparecer, o seu propósito vai aparecer. Tenha certeza. Tá certo?